Vladimir Putin foi oficialmente registrado como candidato à disputa presidencial na Rússia no próximo mês de março. Se eleito, o que provavelmente ocorrerá, Putin se tornará o líder russo mais longevo desde o século XVIII. Quem vai parar Vladimir Putin? Se você quiser entender esse e outros assuntos da geopolítica, das atualidades, da geografia, me acompanhe aqui no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Galera, na segunda-feira, dia 29 de janeiro, a manchete foi exatamente essa aqui, ó. Putin é registrado como candidato para a eleição presidencial na Rússia. O subtítulo diz: apoiadores esperam que Putin chegue a um novo mandato de 6 anos que, se o completar, o tornará o governante mais antigo da Rússia desde o século XVIII. Como o atual presidente tem o controle do sistema político do país, a vitória é praticamente garantida. Pessoal, para você entender melhor isso e para que eu possa contextualizar melhor o assunto, eu fiz aqui uma breve biografia da vida pública de Vladimir Putin. Putin, russo de nascimento, nasceu em Leningrado, atualmente São Petersburgo, em 1952. Cursou Direito e, aos 23 anos, ingressou na KGB. A KGB é o serviço secreto, ou era o serviço secreto, da então União Soviética. Por lá ele ficou quase 20 anos, saindo nos anos 90 para aí sim entrar definitivamente na vida pública enquanto político. Ele foi, por exemplo, vice-prefeito da cidade natal entre 1994 e 1996. Nesse cargo, ele teve um papel muito destacado, a ponto de ter sido convidado pelo Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente da Rússia eleito depois da União Soviética, para ser o quê? O primeiro-ministro do país. Então, em agosto de 1999, Vladimir Putin, antes mesmo de completar 50 anos, se torna primeiro-ministro da Rússia. Abro aqui um parêntese importante. Na Rússia, a forma de governo tem a figura do presidente e tem a figura do primeiro-ministro. O presidente é eleito pela via democrática. O presidente é o chefe de governo, enquanto que o primeiro-ministro tem uma função mais diplomática. Ele é o chefe de Estado. Então, Putin ascende em agosto de 99 como primeiro-ministro indicado pelo presidente Boris Yeltsin. Poucos meses depois, em dezembro do mesmo ano, Boris Yeltsin renuncia ao cargo de presidente. Já estava muito idoso, fragilizado pelo avançar da idade, sérios problemas de saúde. Ele renuncia e quem assume como presidente? Vladimir Putin. Então, olha só, em 1999, depois de uma ascensão meteórica, em dezembro daquele ano, Vladimir Putin torna-se presidente pela primeira vez. Aqui ainda de maneira interina, porque ele assumiu depois que o presidente renunciou. Então, de acordo com a Constituição da Rússia, à época, ele deveria, em pouco tempo, convocar eleições. E assim ele o fez. Convocou eleições no ano 2000, tendo sido eleito presidente. Na época, o mandato presidencial na Rússia era de 4 anos. Então, ele ficou um mandato de 4 anos, se candidatou novamente para um segundo mandato e foi também eleito, ficando na presidência até 2008. Chegou 2008, ele não podia, pelas regras eleitorais, se candidatar novamente. Algo parecido acontece no Brasil, né? Aqui um presidente ele só pode ficar 2 mandatos presidenciais consecutivamente. Lá na Rússia era assim que funcionava também. E aí, como ele não podia ser de novo presidente, ele indica um poste, como dizemos aqui no jargão da política brasileira, né? Ele indicou Dmitry Medvedev como candidato a presidente. Medvedev foi eleito presidente e fez o quê? Indicou Vladimir Putin como primeiro-ministro. Olha aí, de 2008 a 2012, Vladimir Putin foi primeiro-ministro. Mas não se deixe enganar, viu? Apesar dele ter ocupado nesse intervalo de tempo de 8 a 12 o cargo de primeiro-ministro, era ele quem de fato governava, era ele quem de fato dava as cartas no país. E aí, já pleiteando, depois desse mandato de primeiro-ministro, voltar à presidência, ele acabou manobrando o Congresso para que os mandatos presidenciais, dê só uma olhada, fossem ampliados de 4 para 6 anos.
Então, em novembro de 2008, quando ele era primeiro-ministro, o Congresso da Rússia, chamado por lá de Duma, aprovou a ampliação do mandato presidencial de 4 para 6 anos. Ele termina o mandato de primeiro-ministro em 2012, recandidata-se a presidente e é eleito de novo. Agora ele fica 2 mandatos consecutivos de 6 anos cada. Portanto, 12 anos no poder. Esse quarto mandato dele enquanto presidente se encerra agora, em março de 2024. Beleza? Em tese, ele não poderia se candidatar novamente. Mas aí o que ele faz? Por que em tese ele não poderia? Porque a Rússia, a Constituição por lá, só permite 2 mandatos consecutivos. Mas aí ele dá um jeitinho, né? Olha só. Vladimir Putin da Rússia sanciona lei que autoriza disputar mais 2 mandatos. Então foram feitas novamente reformas na legislação eleitoral do país, no ano de 2021, que deu a Putin a chance de disputar mais 2 mandatos eleitorais de 6 anos cada. É como se ele tivesse zerado os anos enquanto presidente. Então agora, em março de 2024, ocorrerão novas eleições que, muito provavelmente, exceto se houver uma hecatombe, uma catástrofe, mas se nada mudar, ele será eleito com uma larguíssima vantagem e vai ficar aí mais 6 anos e muito provavelmente mais 6, totalizando 12 anos. A princípio, ele tem 71 anos, mas aparenta ter uma excelente saúde, então tudo indica aí que ele vai ficar muito tempo ainda no poder. E por que eu cravo que ele provavelmente vai ficar muito tempo ainda no poder? Por que eu cravo que as eleições agora são favas contadas, ou seja, ele será eleito? Porque a democracia russa não existe enquanto tal já há algum tempo. Desde que assumiu o poder em 1999, ele vem corroendo a democracia. Você percebeu aí que foram feitos, por exemplo, vários ajustes na legislação eleitoral para que ele ficasse sempre no poder, para que ele ampliasse o mandato. Olha só essas manchetes aqui, ó. Além de todas essas alterações na lei do país, ele também persegue opositores. Olha essa manchete do dia 3 de abril de 2023. Presos, mortos ou envenenados. O trágico destino de opositores de Putin na Rússia. Então não são raros os casos de opositores que misteriosamente morrem, misteriosamente se matam ou aparecem envenenados. O caso mais recente foi o do Yevgeny Prigozhin, que era o chefe de uma milícia, de um grupo de mercenários da Rússia, que anos antes era amigo pessoal de Vladimir Putin. Ano passado, você se lembra, em agosto de 23, depois de ter ameaçado tomar o poder das mãos de Vladimir Putin, Prigozhin morreu numa queda de avião, num desastre aéreo. A Rússia não assume, logicamente, que foi algo intencional, algo causado, mas tudo indica que ele foi morto, sim, a mando do todo-poderoso Vladimir Putin. Olha só o trecho aqui de uma reportagem. Ó. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, que se deu em 2022, o chefe do Kremlin, que no caso é ele, intensificou os ataques para eliminar a oposição ao seu governo. Atualmente, o principal ativista político crítico de Putin, Alexei Navalny, cumpre pena de prisão de quase 30 anos no Ártico, ou seja, lá no extremo norte da Rússia, lugar gelado, acusado de extremismo e outros crimes contra as lideranças do seu país. Esse Alexei Navalny, inclusive, ele foi envenenado. Ele quase morreu em 2020. Precisou fazer um tratamento médico na Alemanha para recobrar a saúde e aí depois ele foi transferido para a Rússia, onde cumpre prisão. É um dos opositores, que inclusive foi muito bem cotado para ser presidente, que também foi perseguido e agora está fora da vida pública. Olha essa outra parte. Outros pré-candidatos também foram vetados da próxima eleição, como a oposicionista Yulia Galiamina, devido a uma condenação em dezembro de 2020 por realização de protestos que teriam desrespeitado a legislação do país. Então você percebe que Putin sempre manobra para tirar do seu caminho aqueles opositores que eventualmente tenham alguma chance de concorrer e vencer as eleições. Lógico que em março, quando chegar a data das eleições, para passar uma imagem de que de fato há democracia, ele vai permitir que um ou outro opositor concorra. Mas esse um ou outro opositor não será ninguém que tenha uma expressão política capaz de derrotá-lo. Beleza?
E aí, sendo eleito, muito provavelmente Putin se tornará aí um dos 2 ou 3, ele já é um dos 3, né? Mas em breve ele se tornará um dos 2 líderes russos mais longevos de toda a história. Fiz uma pesquisa aqui para mostrar para vocês, ó. Até hoje, o líder russo que ficou mais tempo no poder foi Pedro o Grande, ainda lá no século XVIII, entre os séculos 17 e 18. Ele ficou 43 anos no poder, ainda no período dos imperadores, do czarismo. Mais recentemente, tivemos Joseph Stalin, líder soviético, que ficou 29 anos no poder. Vladimir Putin assumiu em 99, e esse tempo está contando ainda, né? Atualmente são 25 anos. Sendo eleito em março, ele vai ficar aí mais 6, ultrapassando Joseph Stalin. Depois pode ficar mais 6. Vai ser difícil bater Pedro o Grande. Como o próprio nome diz aqui, ó, ele ficou um mandato exorbitante à frente. Um mandato não, né? Um período aí de imperador, um tempo muito longo. Dificilmente Putin vai conseguir bater esses 43 anos. Putin tem 70 e poucos anos. Vai chegar uma hora que a idade vai cobrar a fatura, né? Mas não deixa de ser algo muito significativo. É a partir desse tipo de detalhe que você percebe, por exemplo, que a Rússia não é uma democracia. Por quê? Porque em democracias o normal é a alternância de governantes. Putin está no poder há mais de 2 décadas. Então esse é um sinal claro de que naquele país a democracia já foi há muito corroída. Valeu, galera! Fechou? Espero que você tenha gostado, compreendido mais esse tema e nos vemos no próximo vídeo. Deixe aqui, ó, nos comentários a sua participação e considere também apoiar financeiramente o canal. Vou deixar as informações da minha chave Pix na descrição do vídeo. Te vejo no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!